Vamos abrir a palavra de Deus. Neemias, capítulo 8. Versículo 1 ao versículo 12. Neemias, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12. Mas antes de nós lermos esse texto, vamos entender um pouco do contexto qual foi escrito e o período que foi escrito essa passagem, para nós entrarmos na nossa temática da restauração promovida pelo poder e a graça de Deus. Hoje de manhã, quem esteve presente na escola dominical, na classe dos Timóteos, nós estudamos sobre Gideão, o sexto juiz. E a história de Gideão, ela nos mostra que Deus levantou juízes naquele contexto, lá no capítulo 2, versículo 6, após a morte de José. Os irmãos daquela época começaram a andar por caminhos contrários. As gerações vindouras começaram a se desviar dos caminhos do Senhor, se afastando do relacionamento, da comunhão, da prática das boas obras e daquela intimidade com o Senhor. E começaram a fazer o que queriam, da maneira com que queriam, da forma com que queriam. E Deus permitia que as nações circunvizinhas adentrassem dentro de Israel e subjugassem aquele povo. E o povo clamava a Deus, pedia perdão: Senhor, nos perdoa. Senhor, o Senhor é o Deus que nos libertou do Egito. Deus ia, levantava um juiz e colocava lá na vida do povo. E o juiz conduzia o povo aos preceitos do Senhor. O juiz dava direção para Israel. E quando o juiz morria, o povo voltava aos caminhos errados. E isso foi por longos e longos anos. Para encurtar a introdução aqui, nós tivemos 12 juízes naquele período. E depois dos 12 juízes, veio os reis, o qual foram 19 reis de Judá, 19 reis de Israel. Uns servindo a Deus, outros distorcendo totalmente os princípios da palavra de Deus e desfazendo tudo aquilo que os seus pais, seus antepassados haviam ensinado. Deus mandando as orientações, Deus levantando os profetas orientando os reis, falando com que eles estavam desviando o povo do caminho do Senhor, que Deus iria permitir que eles viessem a ser deportados para uma outra nação e viessem a serem subjugados por outras nações, que eles viriam sofrer proveniente à desobediência, à incredulidade, à insensatez. E o povo não dava ouvido. A palavra entrava aqui, saía pelo outro ouvido. Eles não ouviam a voz do Senhor. E Deus foi levantando profetas, e foi morrendo profeta, e Deus levantava mais profetas, e Deus colocava reis, até chegar no momento que Deus falou assim: agora tem mais de 800 anos que eu tenho falado com vocês, e vocês não têm me ouvido. Então agora eu vou permitir que vocês sejam deportados. E houve a deportação, que eles ficaram cativos durante 70 anos. E a Bíblia fala que muitos que foram para o cativeiro não voltaram. E muitos nasceram dentro do cativeiro. E lá no Salmo 126, nós observamos que aquele salmo, ele foi composto depois do cativeiro, no ato de gratidão, de adoração, quando o salmista fala assim: quando o Senhor nos restaurou restaurou Sião, ficamos como quem sonha. Uma expressão que ele está colocando ali, que tem um significado assim: nós nem acreditávamos que nós seríamos restaurados. Há anos e anos e anos as pessoas têm falado, meus avós, meus pais, meus tios, meus parentes, que Israel seria restaurada, mas o grande dia chegou. Israel foi restaurado. Mas depois dessa restauração, desse período de 70 anos, eles voltaram para os seus lares. Eles voltaram para Jerusalém. Imagina você saindo de Sinop, ficando 70 anos longe de Sinop, aproximadamente uma distância de 800, 900 quilômetros, e depois você volta daqui 70 anos, e não tem ninguém aqui em Sinop. Como estaria essa cidade? Em ruínas? Sem casas, as casas todas deterioradas, tudo sujo, cheio de animais andando por todos os lados, e você tinha a incumbência de reconstruir essa cidade,
de reconstruir essa cidade. E você está trazendo todo aquele povo juntamente com você. E quando o povo chega e olha para a cidade toda destruída, qual que é a primeira sensação que fica em nós? Este é o contexto de Neemias. Quando nós lemos Neemias e Esdras, é esse o contexto que eles estavam vivendo. Um período pós-exílico. Vamos ler. Neemias capítulo 8. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu o livro diante da praça, que está à fronteira da porta das águas, desde a alva ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava no púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabate, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Pai querido, fala aos nossos corações, nos dê o entendimento da Tua palavra, para que saímos aqui edificados na plenitude da Tua graça. Meus irmãos, essa passagem nos mostra uma clareza e uma iniciativa da parte de Deus em restaurar a vida do povo, dos seus escolhidos. Se você observar no início, bem no início, observe que no versículo 1 nos mostra a iniciativa do povo em pedir ao escriba e sacerdote Esdras que abrisse o livro da lei para que pudessem ouvir a palavra de Deus. Agora pense comigo, baseado na nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza caída, se não fosse a ação de Deus, a ação do Espírito de Deus em nossos corações, em querermos louvar e buscar e aprendermos sobre a palavra de Deus, jamais nós estaríamos aqui hoje. Você está aqui hoje porque o Espírito Santo de Deus o trouxe aqui. Não é porque você quis vir à igreja. É porque Deus tinha um propósito em trazer você aqui hoje. Deus queria que você estivesse aqui neste lugar, neste momento. E esse encontro já foi preparado na eternidade. Antes mesmo de você imaginar em vir, Deus já havia preparado esse encontro com você. Essa ação aqui é uma ação de Deus.
Essa ação aqui é uma ação soberana da iniciativa de Deus em restabelecer um relacionamento com o povo. Após 70 anos cativos, esse povo se depara com a cidade de Jerusalém toda destruída e com certeza ficaram temerosos e não sabiam o que eles iriam fazer. Como que nós iremos nos comportar agora? O que nós iremos fazer? Como nós iremos viver? Quem irá cuidar de nós? Como nós iremos nos alimentar? O que nós devemos fazer? Aí o Espírito de Deus toca no coração deles e fala assim: lembra-se do Senhor. Lembra-te do Senhor. Esse foi um jargão que foi usado no primeiro século, quando eles estavam indo para morrer proveniente os algozes, os perseguidores dos cristãos, e quando eles estavam marchando. A história judaica e a história da igreja conta que eles cantavam: lembra-se do Senhor. Nesse contexto aqui, diante das dificuldades, das incertezas da vida, o Espírito de Deus agiu de maneira poderosa no coração desse povo. Lembra-se do Senhor. A história que começa aqui no capítulo 8, lá no capítulo 7, os muros já haviam sido construídos, ou seja, a fortaleza estava pronta, mas dentro faltava algo. A história da reconstrução de Jerusalém, ela é muito clara, ela é muito distinta em 3 partes: a restauração física, a social e a espiritual. O mais importante aqui nessa restauração não era a restauração dos muros da cidade, mas a restauração da vida espiritual daquele povo. Nada começa se não for mediante a restauração espiritual em nossas vidas. Lembra que hoje de manhã, quando nós estávamos estudando Juízes, quando nós estávamos falando de Gideão, que o Senhor falou com Gideão assim: Gideão, vai lá e destrói esse altar, esse símbolo de adoração. Ali Deus estava dizendo para Gideão: primeiro tem que destruir isso, para que eles possam me adorar. Não adianta nada nós irmos libertar, fazer todo aquele conceito que eles estavam querendo e almejando, se não houver uma restauração interior, se não houver uma mudança no seu interior. É isso que Deus está falando aqui com esse povo. É isso que Deus queria fazer com relação a esse povo. Um povo de dura serviço, um povo incrédulo, vivendo um total egocentrismo da época. Não obedeciam a Deus, ficaram 70 anos cativos para que viessem a aprender a adorar o verdadeiro Deus, para que viessem a reconhecer aquilo que Deus havia feito lá atrás, da libertação, do cuidado, do direcionamento. Só que eles se esqueciam. Esquecimento rápido. No estalar de dedos. Quando as coisas ficavam apertadas, eles lembravam de Deus. Deus acolhia, cuidava, direcionava. Quando as coisas se normalizavam, se esqueciam de Deus. E como eu disse de manhã, e volto a dizer agora à noite, não está muito diferente do tempo de hoje. Hoje as pessoas lembram de Deus somente nos momentos de dificuldade. Quando as coisas se normalizam, nós esquecemos de Deus. Nós não oramos mais. Não temos mais o prazer de estar e permanecer na presença de Deus. A igreja contemporânea, ela tem cumprido, de certa forma, o papel que Deus nos deu, de irmos e pregarmos o Evangelho. Lá em Atos 1:8, quando os discípulos estavam com medo da atitude que eles deveriam fazer, que o Senhor diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Vão e preguem o Evangelho, pela Samaria, por toda a Judéia, até os confins da terra. Aí lá em Marcos 16:15, o Senhor diz: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Nós temos feito isso, a igreja tem feito isso. Entretanto, meus irmãos, a igreja tem tido muito mais adesão de pessoas ao Evangelho do que realmente uma restauração promovida pela palavra de Deus. Essa é a grande dificuldade que nós temos enfrentado hoje, na nossa geração. Quando eu falo hoje, eu falo na nossa geração. 4 problemas muito graves que a igreja mundial, no sentido da universalidade da igreja cristã, tem enfrentado. Liberalismo teológico. Tudo pode. Tudo é relativo. Não tem problema. Isso aí não atrapalha ninguém. Só um pouquinho.
Não tem problema fazer isso. E assim você começa a se distanciar dos preceitos de Deus, começa a ter uma vida dupla, começa a ter uma vida totalmente diferente daquilo que Deus preparou para você, mas por trás você tem aquela couraça dizendo, eu sou um cristão. E muitas igrejas estão vivendo esse liberalismo teológico. Um sincretismo religioso, que é essa mistura de conceitos, essa mistura de doutrinas, é você querer colocar e inserir a sua vontade dentro dos princípios bíblicos. Interpretar a Bíblia da maneira com que você quer, na hora com que você quer e do jeito com que você quer. É você pegar outras religiões e trazer para dentro da fé cristã e querer que a fé cristã seja baseada naquilo. Vou dar um exemplo. A materialização da fé. Eu estou com dor de cabeça, vou pegar esse papel aqui, vou passar no meu cabelo aqui, ó, e depois você pega esse papel aqui, toma aqui, Yuri, isso aqui, ó, cura a sua cabeça. E você vai pegar esse papel, toda vez que você tiver uma dor de cabeça, você vai colocar e vai curar. Nós iremos estudar Apocalipse a partir de quinta-feira. Não deixe de vir. Você vai ver que Apocalipse é um livro muito contextual e muito moderno. Vai mostrar tudo que nós temos vivido hoje, está inserido ali em Apocalipse. Liberalismo teológico, sincretismo religioso, ortodoxia morta. O que é isso, meus irmãos? É nós conhecermos e não praticarmos. É você ter um grande conhecimento das Sagradas Escrituras, de livros teológicos, mas você não pratica, você não vive. E, consequentemente, o analfabetismo bíblico. Uns anos atrás, os mais antigos vão lembrar disso, quando você chegava numa roda de cristão, e eles perguntavam para vocês assim, qual igreja você congrega? Aí nós falávamos com orgulho, né? Sou presbiteriano. A roda, todo mundo ficava assim, ó. Ah, presbiteriano conhece de Bíblia. Presbiteriano conhece a palavra. É conhecedor da palavra. É conhecedor do livro. Os mais antigos sabem do que eu estou dizendo. Mas será que hoje nós ainda temos esse respaldo, vamos dizer assim, dentro do contexto bíblico? Dentro do contexto cristão? Muitas vezes nós não sabemos nem quantos livros tem a Bíblia Sagrada. Você pede para abrir assim, abre lá em Josué. Aí você vai lá no índice. Você não sabe onde que tem Josué na Bíblia. Abre lá em Judas. Tem isso na Bíblia? Abre lá em Atos capítulo 30. Aí você vai procurar. Temos desfrutado muito pouco daquilo que Deus tem nos proporcionado. Temos tido pouquíssima intimidade com o Senhor. Temos tido pouco desejo de estar e permanecer na presença de Deus. Aquele anseio de ir à casa do Senhor tem sido pequeno. Aquela chama que tinha nos nossos corações quando nós convertemos do primeiro amor, de querer pregar, de falar de Deus, de evangelizar, de entregar, de panfletar, de viver o evangelho da graça, tem sido muito pequena. E esse texto aqui nos mostra com muita clareza o que aconteceu posterior ao ouvir a palavra de Deus com seus corações abertos. O texto já nos mostra que eles ouviram a palavra de Deus aqui 6 horas. Houve a iniciativa deles de buscar ouvir a palavra de Deus, porque eles sabiam que Deus poderia mudar aquela história, que Deus poderia direcioná-los, e que através do mover de Deus ali, aquela história que eles estavam vivendo, aquela situação periclitante que eles estavam vivendo, Deus poderia restaurar não apenas a parte física, a parte social, mas a parte espiritual deles. E Deus pode fazer isso na sua vida. Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a história da tua casa, da tua família. Nosso Deus é um Deus que tudo pode. Nosso Deus é um Deus do impossível. Nosso Deus pode fazer você andar em cima das águas. Nosso Deus, Ele pode parar o sol, Ele pode parar a lua.
E nós temos que ter essa fé e confiar plenamente. Não se faz necessário nós vivermos 70 anos cativos em sofrimento para nós reconhecermos o poder e a graça de Deus em nossas vidas e o que Ele pode fazer e transformar na sua vida. Não há necessidade de você passar por todo esse sofrimento. Deus já nos mostra através das Sagradas Escrituras o que Ele fez na vida do povo. E aqui o texto nos fala que eles se juntaram e se uniram como um só homem. O ajuntou aqui como um só homem não é um ajuntamento de um estar ao lado do outro, mas na comunhão, da unidade. Não apenas estavam pertos, mas unidos em alma, em espírito, com um só objetivo, confiando plenamente no amor e na graça de Deus. A união deles não era em torno de encontros sociais, mas em torno da palavra de Deus. A grande expectativa era de ouvir a palavra de Deus, que eles sabiam que aquela palavra poderia mudar a vida deles. Meus irmãos, a Bíblia não é um livro apenas para você deixar aberto. Ela é a palavra de Deus. Deus fala conosco através das Escrituras. Você quer ouvir a voz de Deus? Lê a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus em voz alta e de forma audível? Leia a Bíblia em voz alta. Deus fala conosco, Ele nos ensina, Ele nos orienta, Ele nos direciona. O texto também nos fala da preeminência da palavra de Deus, do comprometimento que eles tinham com a palavra de Deus, aqui no versículo 2, 4 e 5. Esdras aqui nos mostra que era um homem comprometido com a palavra de Deus. Esdras, capítulo 7, versículo 10, diz assim: Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Olha o sermãozinho aqui pronto aqui, ó. 4 verbos: dispôs, buscar, cumprir e ensinar. Características do servo de Deus. Ele se dispôs a buscar a Deus com o seu coração. Ele abriu o seu coração para Deus. E ele sabia que a partir do momento que ele tivesse aquela cumplicidade, aquela ligação com Deus, ele iria ensinar e viver e testificar a palavra de Deus através do comprometimento que ele tinha com Deus. Ele sabia da superioridade da palavra de Deus. Ele sabia que Deus poderia mudar a vida daquelas pessoas, daquele contexto que eles estavam vivendo, mediante a palavra de Deus. Que somente Deus poderia fazer essa mudança, essa transformação. A pregação, meus irmãos, é a maior necessidade da igreja contemporânea. John Wesley, ele tem uma frase que ele diz assim: a maior necessidade da igreja é de homens que conheçam, vivam e preguem a palavra de Deus com fidelidade. Frase de John Wesley. A pregação é a maior necessidade. A pregação é a tarefa mais importante que existe no mundo. Alguns eruditos bíblicos, estudiosos, eles dizem que o impacto desse avivamento que houve mediante a palavra de Deus aqui, causado pela leitura da palavra de Deus por Esdras, é comparado ao impacto da Bíblia na época da Reforma Protestante, no século XVI. Foi algo memorável que aconteceu nesse período. Provavelmente 900 anos depois do término ali dos juízes, e provavelmente 440 anos antes de Cristo. Esses homens e todo esse povo aqui, que foi aproximadamente 50 mil pessoas, 1/4 de Sinop, ouvindo a palavra de Deus 6 horas. O povo estava sedento pela palavra de Deus. O povo não queria graça, não queria show gospel. Não, eles queriam ouvir a palavra de Deus. Eles queriam ouvir uma palavra que confortasse o coração deles. Eles estavam com seus corações sedentos. 70 anos numa situação deplorável. 70 anos de sofrimento. Mas pastor, eu não estou sofrendo. Meus irmãos, às vezes nós estamos sofrendo sentado aqui nesses bancos. Às vezes seu coração está angustiado, você está aflito. Às vezes você não sabe o que fazer, a direção que você tem que tomar. Às vezes você está com um problema pessoal, um problema emocional, uma tristeza guardada lá dentro, que você está controlando através dos remédios, através de outros meios, uma fuga que você está tendo, e que
O remédio está na sua frente. Se renda aos pés do Senhor. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode restaurar isso que precisa ser restaurado. A única coisa que nós precisamos é reconhecer a graça e a bondade de Deus. É termos essa iniciativa de falar assim: Senhor, eu quero mudança, então eis-me aqui. E nós só iremos fazer isso se nós dispormos o nosso coração a estudarmos a palavra de Deus. Nós só iremos passar por esse processo tão especial de estarmos sedentos a partir do momento que nós reconhecermos e sabermos o que Deus representa na minha vida e na sua vida. Eles se reuniram como um só homem, mas olhe que as características que eles tiveram neste encontro memorável de 6 horas ouvindo a palavra de Deus: com os ouvidos atentos, reverentes, chorando, que no caso houve um quebrantamento, se alegrando e prontos a obedecer a palavra de Deus. Lá no versículo 17 do capítulo 8 fala assim: toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Olha que maravilha. Um povo que estava incrédulo, um povo que estava desesperançoso, através desse momento, através dessa ação soberana de Deus, eles estiveram com os ouvidos atentos, com reverência, se quebrantaram, se alegraram, se dispuseram a obedecer a Deus, e Deus fez uma obra na vida de cada um deles. Isso levou todo esse povo a ter atitudes para ouvir a palavra de Deus. Como eu disse, com os ouvidos atentos, eles tinham atenção naquilo que eles estavam ouvindo. Não havia dispersão nem distração durante o momento que a palavra de Deus estava sendo pregada. A mente deles, o coração deles, estavam direcionados para o Senhor. Eles tinham reverência. Eles não ficavam desatentos e criam e acreditavam que aquilo que eles estavam lendo, aquilo que eles estavam ouvindo, era Deus falando com eles. Tinha uma reverência no coração. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo. E o povo disse: amém. Ergueram suas mãos, se renderam aos pés do Senhor, no ato de gratidão, no ato de reverência. Eu já expliquei para os irmãos aqui, mas a palavra temer no contexto bíblico, ela tem um sentido de não querer desagradar a Deus. Ela vem da palavra grega phobos. Daí vem a palavra fobia, claustrofobia, aracnofobia, ou seja, um medo intenso por determinada coisa. O judeu, ele tinha phobos de desagradar a Deus, no ato de reconhecimento por tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Ou seja, nós temos que olhar para trás e relembrarmos daquilo que Deus fez. Você tem que olhar para o presente e agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus tem te proporcionado. E isso vai gerar uma expectativa no futuro da vinda do Senhor e das bênçãos provenientes à sua obediência diante do altar do Senhor. A principalidade da pregação da palavra de Deus. Calvino dizia que a pregação é a explicação do texto. O púlpito é o trono de onde Deus governa a sua igreja. Existe um princípio bíblico muito interessante para nós interpretarmos a palavra de Deus. Anote aí na sua Bíblia. Leia o texto, interprete o contexto para que você não crie o pretexto. Então a interpretação bíblica tem que ser dessa forma. Não existe, eu acho que foi assim. Se você não sabe, não sabe. Me falaram que foi assim. Não, leia o texto, interprete o contexto para que você não crie pretexto. Existem passagens bíblicas que Deus não nos revelou e nem irá nos revelar. Nós não temos a mente aguçada e preparada para entendermos os mistérios de Deus.
Deuteronômio 29 fala que muitas passagens e muitas coisas, muitos mistérios, Deus não nos revelou. Mas isso não quer dizer que nós não devemos estudar e buscar o entendimento da palavra de Deus. Mas nós temos que estudar ela com uma certa peculiaridade naquilo que Deus tem nos dito, para que as nossas aplicações e a interpretação da Bíblia, ela seja de uma maneira edificante na minha vida e na vida da igreja. Lutero dizia que existe a palavra de Deus escrita, a palavra de Deus encarnada e a palavra de Deus pregada. Nós temos que pregar a palavra de Deus, porque ela não volta vazia. Deus não lança a palavra no ar e ela fica solta. Deus tem um propósito e uma direção em toda a palavra que é pregada de maneira fidedigna. E quais os resultados disso, meus irmãos? Quais são os resultados da pregação fidedigna da palavra de Deus? Primeira coisa, Deus vai tocar no seu coração. Choro pelo pecado. Você vai sentir um desagrado todas as vezes que você cometer algo que desabona a sua conduta e que afaste você da presença de Deus. Esse povo chorou porque eles estavam reconhecendo que aquelas atitudes e a maneira com que eles estavam vivendo estava afastando eles da presença de Deus. Que aquelas atitudes incoerentes eram atitudes infrutíferas, que não levavam a nada. É o choro do arrependimento, é o choro da alma, é o choro do Espírito. Existem 3 passagens bíblicas que dizem que Jesus chorou, expressando a sua humanidade. Na morte de Lázaro, quando Jesus adentra dentro de Jerusalém, e ele antevê a destruição de Jerusalém, proveniente da atitude incorreta do povo, e Jesus no Getsêmani. Mas esse choro de Jesus, quando ele está entrando em Jerusalém, ele vê a destruição daquela cidade, proveniente daquela vida pecaminosa, aquelas atitudes incoerentes, incorretas, a Bíblia fala que ele é o choro da alma, aquele choro de soluçar, de perda, de algo lastimável que você perdeu. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e Deus age nos nossos corações, o choro que provoca em nós é esse choro. É um choro de arrependimento. É de você relembrar assim, eu perdi tantas oportunidades, perdi tantas coisas, porque eu favoreci muito mais os meus próprios desejos, as minhas próprias concupiscências, do que ter este momento na presença de Deus. Lembre que eu falei outro dia, 1 minuto na presença de Deus vale muito mais do que qualquer tempo fora da presença de Deus. 1 minuto na presença de Deus é o suficiente para Deus mover o seu coração. Porque é aquele que experimenta, aquele que entra na presença de Deus, ele não volta para trás, ele não olha para trás igual a mulher de Ló. Ele caminha para frente. Ele não quer comer as migalhas, mas ele vai buscar o pão na casa do pão. Eu não vou buscar pão no açougue, vou buscar pão na casa do pão. E a casa do pão é aqui, é na casa de Deus. Eu não vou buscar aquilo que eu não tenho, eu já busco aquilo que eu tenho. Colossenses 3,13. Eu busco aquilo que eu já tenho por intermédio de Cristo. Buscais e pensais as coisas lá do alto. Eu busco e penso naquilo que eu já tenho, que eu já herdei pelo sacrifício de Cristo. Por que eu vou buscar algo que eu não tenho, que é suscetível, que é algo que está solto? Como Salomão diz, algo que proporciona vaidade de vaidades, uma bolha de sabão que eu vou pegar e vai estourar, e eu não vou ter acesso, eu não vou ter consistência. A pregação fidedigna, ela nos faz chorar pelo pecado, mas ela também proporciona alegria de sermos restaurados. A alegria, ela tem 3 aspectos muito importantes: uma origem divina, um conteúdo bíblico e um efeito glorioso. A alegria do Senhor, essa não é uma alegria circunstancial, mas posicional, sentimental. É a alegria de Deus, ela é indizível, cheia de glória. O conteúdo bíblico, Deus não é apenas a origem, mas o conteúdo dessa alegria. E o efeito glorioso, a alegria do Senhor é a nossa força. Aqueles que estão na presença de Deus são alegres, estão alegres.
Então todo mundo tem que estar rindo agora, tem que estar com um sorriso bonito no rosto. Vocês têm que estar alegres. Vocês estão na presença de Deus, estamos louvando a Deus. Mas uma outra característica, o choro pelo pecado, a alegria da restauração, obediência imediata a Deus. Você se dispõe a fazer aquilo que Deus propõe que você faça. Quando Deus te chamar, vá lá e faça. Quando Deus falar o seu nome, levanta e fala assim: eis-me aqui, Senhor. Não fique titubeando, não. Fique com medo, não. Fala assim: eis-me aqui, Senhor. Vá e faça. Porque isso vai proporcionar um relacionamento próximo com o Senhor. Vai proporcionar uma restauração, um restabelecimento da sua ordem física, emocional e espiritual. E, consequentemente, você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Feche seus olhos agora. Vamos. Se você de alguma forma hoje está passando por algum tipo de aflição, angústia, saiba que o Senhor pode mudar a tua história. Tenha essa certeza. Não desanime. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle de nossas vidas. Agora, a única coisa que Deus pede de você neste momento é que você tenha coragem de fazer esse compromisso com o Senhor. Só isso. Deus não está pedindo seu carro, seu dinheiro, seu cartão de crédito. A única coisa que o Senhor pede de você é que você confie nele. Só que para nós confiarmos, nós temos que dar um passo de fé. Nós não podemos olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olharmos para o autor e consumador da fé. E nós vamos orar intercedendo por esse pedido. Nós vamos orar pela sua vida, tendo a certeza que o Senhor há de agir poderosamente no teu meio. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus, pelo teu amor e tua graça, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Reconhecemos que não somos merecedores de tudo isso, mas o Senhor nos ama, o Senhor cuida, o Senhor nos dirige, nos controla. Quando nós erramos, o Senhor nos restaura, nos resgata. E eu lhe peço, ó Deus, uma bênção especial na vida de todos os irmãos que aqui se fazem presente, aqueles que estão acompanhando nas redes sociais, aqueles que estão acamados, que o Senhor possa estar restabelecendo a saúde física deles, tanto espiritual como emocional, aqueles que estão nos leitos dos hospitais, que o Senhor possa estar abençoando a vida desses irmãos. Restaure, ó Deus, restabeleça para que eles possam estar juntamente conosco, ó Deus, louvando e adorando o Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. E aqueles irmãos que aqui se fazem presentes, que estão, ó Deus, com seus corações indecisos, tristes, cheios de angústia, o Senhor é um Deus que pode remover e jogar por terra em nome de Jesus, e nós clamamos, ó Deus, esse milagre, ó Deus, na vida desses irmãos nessa noite, rogando, ó Deus, que as preciosas bênçãos do Senhor continuem a serem derramadas na vida de cada um deles. E eu lhe peço, ó Deus, uma bênção especial na vida da Igreja Presbiteriana de Sinop. Igreja essa que serve o Senhor, ó Deus, há quase 40 anos, ó Deus, de organização, ó Deus. Igreja que tem, ó Deus, pregado a Tua palavra. Igreja, ó Deus, missionária. Igreja que tem cumprido o papel, ó Deus, de ir e pregar o Evangelho, ó Deus, aonde que o Senhor nos envie. E eu lhe peço, ó Deus, que o Senhor continue nos fortalecendo diante de todos os propósitos, de todos os sonhos que o Senhor tem colocado nos nossos corações, que eles possam ser realizados, ó Deus, mediante a vontade soberana do Senhor. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos, em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido a todos que se coloquem em pé. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as eternas e bondosas consolações de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo,
repousem sobre todo o povo de Deus, hoje e todo sempre, em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.